E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Piratas OP, eu sou o Lucy e hoje o vídeo tá meio polêmico, eu sei a thumbnail, mas olha, calma, antes de você me xingar e falar dessa imagem bem aqui, essa imagem vai ser abordada no vídeo, relaxa. Vamos entender primeiro o que se trata esses elementos narrativos que estão presentes em One Piece antes de você dar sua opinião aí, antes de me xingar, então... Vamos entender o que esses elementos significam e depois vocês tirem suas próprias conclusões e também compartilhem suas opiniões aqui embaixo nos comentários, beleza? Então, sem mais enrolação, bora lá! Que coisa ridícula! Precisa gritar assim? Vamos começar explicando o que é o foreshadowing, beleza? Então, bora lá. O foreshadow ele é uma técnica narrativa literária usada por diversos autores em vários tipos de mídia, seja em filmes, séries, animes, mangás, desenhos, enfim, muitas mídias mesmo. E essa técnica consiste no seguinte: em o autor usar uma parte da história, um elemento narrativo, de uma maneira sutil, que não deixe o público entender de imediato. Ele é um detalhe da história que só vai ser mais relevante mais à frente para a história. E bom, essa técnica é muito utilizada em One Piece. Então, para deixar de maneira mais fácil, ela é uma técnica em que o autor usa em algum momento específico da obra para resgatar mais à frente. Vou dar alguns exemplos de One Piece aqui para vocês entenderem melhor o raciocínio. A gente tem um exemplo muito bom de foreshadowing, na verdade a gente tem dois exemplos muito bons de foreshadowing lá em Sabaody. Lá no capítulo 501, quando o Duval tá conversando com o Sanji, ele mostra lá um catálogo de coisas que são vendidos lá nos leilões de escravos. E nesses papéis a gente consegue ver o nome de algumas raças que estaria por vir mais à frente, como os Minks e os Tontatas. Então isso é um belo exemplo de foreshadowing que a gente só foi ver e descobrir lá no arco de Dressrosa e também no arco de Zou. Ainda em Sabaody a gente tem um foreshadow bem legal, que lá no finalzinho do leilão de escravos, quando o Luffy consegue resgatar a Kame e tal, e tem toda aquela confusão por causa do soco do Tenryubito e tudo mais, a gente vê o cara lá do leilão de escravos, que no momento eu esqueci o nome, ligando pro Doflamingo. Ele fala que deu muito ruim e que ele tava bem ferrado ali. Então o Doflamingo fala pra ele: ah mano, foda-se, fica com esse leilão aí pra tu. O futuro é os Smiles, meu amigo, o futuro é os Smiles. Então o Doflamingo mete o foda-se lá pro cara e diz que o futuro é as Smiles. E a gente só vem descobrir o que era essas Smiles lá em Punk Hazard, que eram aquelas frutas, aquelas Akuma no Mi artificial que o Caesar Clown produzia pro Doflamingo / Kaido. Então esse é outro elemento muito legal que o Oda acabou deixando ali escondido pra gente, deixou a gente confuso e só mais pra frente revelou o que era. O último foreshadow que eu vou usar aqui no vídeo é lá em Thriller Bark. No final de Thriller Bark, quando a Lola tá indo embora, ela acaba entregando um Vivre Card pra Nami e pros outros. E ela fala que caso eles precisassem de alguma ajuda algum dia, eles poderiam seguir o Vivre Card lá no Novo Mundo que pertencia à mãe dela. E a gente não tinha ideia de quem seria essa mãe pirata da Lola. Até que no arco de Wally Cake a gente descobre que a Lola é filha da Big Mom, ou seja, um outro foreshadow muito da hora que o Oda utilizou. Acho que agora deu para entender um pouco mais do que se trata o foreshadow, então vamos pro próximo tópico do vídeo. Bom, agora vamos explicar o que é um retcon, ou continuidade retroativa, ou retroactive continuity, do inglês. Bom, um retcon, ele é basicamente a alteração de fatos estabelecidos em alguma obra. E bom, muitas coisas levam o autor a poder fazer algum retcon em sua obra, e alguns dos exemplos mais comuns são: estabelecer novas regras ou novas informações acerca do seu universo, estabelecer novas informações acerca de personagens, acerca do próprio mundo, de poderes e por aí vai. A gente vê muito isso em Dragon Ball, por exemplo.
E o clássico de Dragon Ball, né? Introduzir algum personagem acerca de algo que já foi estabelecido há muito tempo. Como, por exemplo, o Bills. O Bills é o maior exemplo de retcon que a gente tem em Dragon Ball. Ele nunca sequer tinha sido citado na obra, mas em Dragon Ball Z, a Batalha dos Deuses, a gente vê que ele fazia parte daquele universo o tempo todo. Só que ele estava dormindo durante todo o tempo em que Dragon Ball estava acontecendo. E logo depois a gente descobre também que foi ele o causador da destruição do planeta dos Saiyajins, já que ele tinha falado pro Freeza acabar com todos eles. Bom, então, resumidamente, o retcon, ele é isso. Ele é uma maneira em que um autor encontra de mudar coisas acerca da sua história para poder ir para frente com a história, para a narrativa poder seguir sem ter tantos problemas. Isso é um pouco complicado, já que a fandom de One Piece trata o Oda como o rei dos foreshadow, e ele realmente é. Só que, às vezes eu acho que algumas pessoas não conseguem encarar o fato de que até mesmo o Oda, sendo esse gênio que é, ele também precisa recorrer a essas coisas, a essas características narrativas que muitos não querem enxergar. Bom, eu já citei um exemplo de Dragon Ball, vamos citar um de Naruto depois de One Piece para ficar tudo estabelecido. O massacre dos Uchihas. Desde o início, tava explícito, tava escrito em tudo que é canto que o massacre dos Uchihas tinha sido causado pelo Itachi sozinho. Mas ao decorrer do Naruto Shippuden, a gente descobre que o Obito também estava envolvido nesse massacre. E isso acabou sendo uma maneira de poder desenvolver mais o personagem do Obito e mostrar que ele estava ali, mais presente do que a gente imaginava. Mas ainda assim se trata de um retcon. Agora vamos falar de um exemplo de One Piece. Agora que todo mundo aproveitou a chegada do Gear 5 no anime, viu aquela animação incrível e tudo mais, não podemos discordar que o Gear 5 ele realmente é um retcon. Sério, muita gente tem raiva de quando vê algum youtuber ou alguém em algum grupo de Facebook ou em qualquer lugar discutindo sobre o One Piece e falar que o Gear 5 é um retcon. Bom, você já sabe aí as características de um foreshadow e também as características de um retcon. Então a gente pode concluir que sim, o Gear 5 ele foi um retcon feito em prol da obra ir pra frente. Já que, cara, a primeira menção que a gente tem do Nika, Deus do Sol, é pelo Rushu na luta dele contra o Jinbe. Fora que, mesmo que você use aquele argumento do mas em Skype é citado o Deus do Sol. Em Skype é citado 4 deuses. Deus do Sol, da Terra, da chuva e se eu não me engano, do ar. São vários deuses citados em Skype e nenhum deles tem alguma relação com o personagem do Nika. E também tem esse famoso quadro aqui de Skype que muita gente usa pra falar que não, que o Oda ele tava planejando Gear 5 desde o início porque essa pose é quase parecida. Sério, na minha opinião, essa pose nem é tão parecida assim para as pessoas poderem usarem como um puta argumento e tal, nossa, de que o Gear 5 ele tava planejado desde o início. Inclusive, é normal muitos autores usarem retcons. E se você for entrar na OPEX, você vai ver que vai ter uma página ali em que o Oda fala justamente sobre retcons e tem até alguns exemplos de outros retcons estabelecidos na obra. Acho que o maior deles é os próprios Chichibukais. Todo mundo sabe que o Oda sempre disse que o confronto era para ser direto contra os imperadores. Só que a adição dos Chichibukais, que não era algo que estava previamente planejado por ele, acabou estendendo as coisas. Ou seja, o Oda já usou algumas coisas como retcon na história antes, o que impede ele de usar de novo, sabe? Não tem nenhum problema. E também, para complementar essa questão do Gear 5, se ele realmente não fosse o retcon, o governo mundial de One Piece não teria sido tão incompetente. Sério, como é que o governo mundial, a maior instituição do planeta de One Piece, não conseguiria pegar um Akuma no Mi, cara? E como é que eles não deram real valor ao perigo do Luffy antes? Sabe, tipo, agora que ele chegou no Kaido, ele pode se tornar um perigo pra nós, sabe? Isso é algo que não faz sentido. E lembrando, é só minha opinião, eu só tô juntando o útil ao agradável. Tô explicando o que é o retcon, tô explicando o que é o foreshadow. E agora a gente vai entrar no que eu acho que é o maior problema da fandom de One Piece. O famoso headcanon. O headcanon, ele se trata de algo estabelecido na cabeça dos fãs.
não é algo oficial, canônico, nem se trata de uma técnica de escrita ou de algum elemento narrativo, é apenas algo que os fãs, a fandom, pensa acerca de alguma informação ou de algum acontecimento que na cabeça dos fãs é real. E muitas vezes isso vem através de pensamentos, ideias e teorias. Ou seja, o headcanon ele não é algo canônico confirmado pelo autor, ele é algo que a fandom, que alguém acredita que é verdadeiro até que aquilo se prove o contrário na obra. O maior exemplo de headcanon que a gente tem é o Dragon Ball AF. Sério, mais mentira do que isso, só nota de 3 conto, velho. Porque, cara, depois que acabou o Dragon Ball GT, a internet ainda não tava nessa força toda que tem hoje e as pessoas acreditavam no tal do Super Saiyajin 5, no vilão Zaiko, que era o filho do Goku e tal, e várias coisas, várias transformações, Vegeta Super Saiyajin 5, Goku Super Saiyajin 5, Gohan Super Saiyajin 4 e por aí vai. Essas coisas são frutos da cabeça dos fãs. Obviamente o Dragon Ball F aconteceu por meio de fanarts, por meio de histórias de fãs, mas isso nunca se tornou algo oficial. E na minha visão, o headcanon é o maior perigo que a fandom de One Piece tem e não percebe, porque ele se trata de algo que os fãs pensam, e por causa dessa comunidade ser muito forte nesse ramo de teorias, inclusive é algo que eu acho muito da hora, o One Piece ser muito reconhecido por ter teoristas, por várias pessoas teorizar várias coisas o tempo todo, e de várias teorias e até vários headcanons se tornarem realidade com o passar do tempo. Mas as pessoas às vezes confundem essas coisas, acham que certos headcanons, certas teorias são tão boas que podem se tornar reais. E se essa teoria, e se isso não for acontecer na obra, algumas pessoas tornam isso como uma frustração pessoal. Por isso que, por exemplo, antigamente as pessoas tinham uma certa raiva do Ei Nerd, porque nem todo vídeo de teoria eles colocavam ali a hashtag teoria, então as pessoas achavam que era algum tipo de vazamento, algum tipo de rumor, né, alguma informação vazada. Então, bom, eu acho que a fandom de One Piece ela é muito conhecida por essas teorias que realmente se aproximam de chegar perto da realidade e tal, né? Mas a gente ainda tem que tomar cuidado com o que a gente teoriza e com o que a gente pensa, para isso acabar não se tornando justamente uma frustração. E um exemplo clássico de headcanon que a comunidade acreditou lá no início do arco de Wano é de que o Moria iria aparecer em Wano e ia conseguir ali ajudar o Luffy, dando 1000 sombras para ele absorver e lutar contra o Kaido. Esse exemplo era clássico, eu gostava desse headcanon, mas até a chegada do Gear 5 ele se provou apenas um pensamento dos fãs. Então galera, é isso, essas são as diferenças entre retcon, foreshadow e headcanon. Vale lembrar que esse vídeo, além de ser muito interessante para vocês entenderem esses termos que são muito usados nas comunidades de One Piece, principalmente pelos youtubers, é interessante para você entender o que cada elemento significa e também para entender o que muitos youtubers falam, já que eu vejo que tem muita gente que está chegando na comunidade de One Piece e não conhece esses termos, essas diferenças, essas características e às vezes pode ficar meio perdido e muito confuso. E é isso aí galera, esse foi mais um vídeo aqui no canal, espero de verdade que vocês tenham gostado e se gostou obviamente não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito e obviamente deixar a sua opinião aqui embaixo, é importante demais que você compartilhe a tua opinião aqui pra gente poder conversar e tal e debater sobre o assunto obviamente de uma maneira mais sadia, sem comentários agressivos e vamos respeitar as opiniões de todos aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo.